Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e hoje eu gostaria de falar a respeito de uma das doenças mais antigas da humanidade, o cólera. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o famoso cu-cocô. Curte, isto é, deixa o seu like. Aliás, aproveita e deixa agora para você não esquecer. Comente, ou seja, aproveite o espaço dos comentários para poder continuar dialogando comigo. E se você gostar desse vídeo, compartilha com seus amigos e seus contatos, porque aí você vai estar ajudando no crescimento deste canal. Além disso, se você quiser continuar sendo informado a respeito do estudo de pandemias, para que possa compreender como o momento pelo qual nós estamos passando não é único, e daqui a pouco saber o que isso tem a ver com matemática, eu vou pedir que você clique no sininho, se inscreva no canal e ative as notificações. Dessa forma, toda vez que sair um vídeo novo neste canal, você será avisado. Aliás, aproveita, assiste esse vídeo todo e ao final dele maratone os outros vídeos que estão nesse canal. Neste momento, eu vou falar especificamente do cólera. E aqui eu vou fazer uma abordagem distinta. Porque quando nós tratamos da praga do Justiniano e da peste negra, nós estávamos nos referindo também a um período histórico. O que eu estou querendo dizer com isso é que quando eu falo praga de Justiniano, eu estou me referindo à pandemia de peste bubônica ocorrida no século VI. Quando eu falo peste negra, eu também estou me referindo a uma pandemia de peste bubônica, mas neste caso, essa pandemia ocorreu no século XIV. No caso do cólera, foram registrados nos últimos 200 anos 7 pandemias. Portanto, não dá para falar de um período específico. Assim, eu vou começar falando um pouco a respeito do cólera, para que você entenda o que é essa doença e o que ela causa. Vou falar brevemente das duas primeiras pandemias e vou me deter na terceira em particular, porque é ali que nasce a epidemiologia. O cólera é uma infecção do intestino delgado causada por a bactéria Vibrio cholerae, e este agente patógeno foi identificado por Robert Koch em 1883. Robert Koch é o mesmo cientista que identificou o bacilo de Koch da tuberculose. O tempo de incubação da doença é de 2 horas a 5 dias, e aqui eu quero chamar a atenção, porque quando formos observar os sintomas daqui a pouco, verificaremos que o cólera causa desidratação. E aqui perceba que, como o tempo de incubação pode ser 2 horas, a depender da desidratação que o doente sofra, é uma questão de horas até a morte dele. Alguns fatores de risco contribuem para o espalhamento do cólera: o saneamento suficiente, a escassez de água potável e a pobreza. Então perceba que esta doença está atrelada a uma questão social. Ela afeta de maneira muito mais grave as pessoas mais vulneráveis socialmente. O grupo de risco da doença é formado pelas crianças e os primeiros registros de cólera no mundo estão escritos em sânscrito e datam do século V. A origem do nome cólera é curiosa. Antigamente, os médicos acreditavam que a manutenção da saúde de uma pessoa estava ligada ao equilíbrio de 4 líquidos que percorriam o corpo daquela pessoa. Esses líquidos eram chamados de humores. Então, a pessoa bem-humorada era uma pessoa que estava gozando de plena saúde e que tinha os humores em equilíbrio. Inclusive, é daí que nasce o termo bom humor para indicar pessoas felizes. Um dos humores era a bile, que estava associada, segundo aqueles médicos, à raiva. Inclusive, é daí que nasce a expressão fazer algo com o fígado, quando eu quero dizer que uma pessoa está com raiva. Em particular, os infectados pelo cólera apresentavam muita bile quando vomitavam.
E, por isso, ao traduzir o termo grego para bile em latim, adotou-se o termo cólera. E para se referir à doença, nós dizemos cólera morbus, doença da bile. Em particular, em português, o termo ficou cólera morbo, e é por isso que nós falamos o cólera quando nos referimos à doença. O cólera causa uma diarreia volumosa e aquosa, tipo água de arroz, sempre sem sangue ou muco. Se aparecer sangue ou muco, aí eu estou tratando de uma disenteria. Também traz dores abdominais, náuseas e vômitos, hipotensão, taquicardia, anúria, que é pouca micção, e isso se deve ao fato de que o cólera causa uma desidratação severa, cãibras, perda de peso, olhos turvos, a perda do turgor da pele, que é o enrugamento da pele, prostração, sede e perda de voz, e ela evolui então para o óbito. Então, fundamentalmente, o cólera causa uma desidratação muito grande e, em virtude dessa desidratação, outros sintomas começam a aparecer e, se não for tratada a tempo, a pessoa morre. Inclusive, no caso mais severo de cólera, é observado que uma pessoa pode perder até 20 litros de água por dia. Só para vocês terem uma ideia de como isso é grave, um homem adulto com 70 quilos tem 42 litros de água dentro de si. A taxa de letalidade do cólera sem tratamento é de 50%. Ou seja, sem tratamento, a cada 2 infectados, 1 morre. Com tratamento precoce, ou seja, se eu identifico a doença em seu início, essa taxa cai para 2%, o que significa que de cada 100 pessoas, 2 vão morrer. A forma de transmissão é através de água, alimentos e talheres contaminados. E a primeira pandemia de cólera foi registrada em 1817 e durou 7 anos. Ela iniciou na Índia e alastrou-se para outros países da Ásia, Oriente Médio, Europa e África Ocidental através de rotas comerciais pelas quais os infectados transitavam. A segunda pandemia foi registrada em 1826 e durou 11 anos, afetando a América do Norte e a Europa, novamente em virtude das rotas comerciais e da migração de soldados. Então perceba que o movimento migratório, seja comercial ou por outras razões, foi preponderante para que esta doença se esparramasse. Nas 2 primeiras ocasiões, os cientistas se dividiram quanto às possíveis causas da doença, mas ninguém conseguia dizer o que estava acontecendo de fato. As manchetes dos jornais, inclusive, costumavam registrar: ela chegou. O ela é a doença em si. Então, ela está na Ásia, ela está na Europa, ela está na África, mas ninguém sabia como conter o cólera. A terceira pandemia tem início com um surto no sul da Ásia em 1839, e aqui é necessário ressaltar que toda pandemia se inicia com um surto epidêmico localizado. Em 1846, 15 mil pessoas foram acometidas do cólera e morreram em Meca, que é a capital sagrada dos muçulmanos. Na Rússia, entre 1847 e 1851, o cólera matou mais de 1 milhão de pessoas. Então perceba que da Índia ele migrou para o Oriente Médio e migrou ao mesmo tempo para a Rússia. Um surto de 2 anos iniciou em 1848 no país de Gales. Ainda houve uma letalidade elevada na Inglaterra e na Irlanda. E o cólera se espalhou para os Estados Unidos em 1849, vinda possivelmente nos navios com os imigrantes irlandeses. Perceba então que num período de 3 anos, o cólera saiu de Meca, adentrou a Europa e foi parar nos Estados Unidos. Considerando os limites de transporte àquela época, é um período relativamente curto. Em 1851, um navio vindo de Cuba levou a doença para as Ilhas Canárias. Em 1852, o cólera se espalhou para a Indonésia. Em 1854, a doença se alastra para a China e o Japão.
E entre 1854 e 1855, esta doença provoca vítimas na Venezuela e no Brasil. Então perceba que num prazo inferior a 10 anos, o cólera estava na Ásia, estava no Oriente Médio, estava na Europa, estava na América do Norte e estava na América Latina. Em 1858, a doença alcança as Filipinas, e em 1859 a Coreia. E é também neste período que o sul da Ásia sofre uma segunda onda de contágio, e a doença chega então ao Irã, ao Iraque, à Arábia Saudita e retorna à Rússia. Então perceba que em 14 anos a doença se alastrou praticamente para todos os continentes do mundo, porque ela também chega à África no meio do caminho, e mais ainda, deu tempo dela retornar para alguns locais numa segunda onda. É justamente este conceito de uma doença que se espalha de maneira ampla para todos os continentes num curto período de tempo que dá origem ao conceito moderno de pandemia. O termo pandemia é cunhado nesta época. O pan vem de todo. Então, em todo lugar a doença estava. Das 7 pandemias, a terceira foi a mais letal. E, como aconteceu tanto na praga de Justiniano quanto na peste negra, as pessoas começaram a procurar culpados. A Tunísia, que é um país africano que não havia sido atingida nas 2 outras pandemias, acusou os europeus de levarem a doença. Alguns cientistas norte-americanos acusaram os afro-americanos de causarem a doença, muito embora esta população negra fosse a população mais pobre, a mais carente de saneamento básico e também a que morava na rota comercial próximo dos viajantes. Portanto, perceba novamente que aqui o cólera aponta para uma questão social. E o que aconteceu de tão diferente nesta pandemia, já que o cólera já tinha aparecido outras 2 vezes? Aqui acontece o estudo de John Snow. John Snow foi um médico inglês, cuja imagem está aí no fundo da tela, e são os estudos dele a respeito do cólera que dão origem ao que a gente chama de teoria microbiana, isto é, a teoria de que algum micro-organismo infecta o humano e por isso ele fica doente. Vejamos então como isso aconteceu. Quando a terceira pandemia de cólera atingiu Londres, os pobres foram as primeiras vítimas. A cidade, em particular, era um centro comercial em expansão e havia aglomeração e miséria. Não havia, naquela época, um tratamento eficaz para o cólera e tampouco se conhecia as razões pelas quais a doença se alastrava. Inicialmente, as medidas sanitárias adotadas para conter a doença eram quarentenas e barreiras sanitárias. Porém, muitos governos demoraram em admitir a chegada da doença em seus países para evitar o conflito com os comerciantes locais. É registrado que muitos governos negaram a existência da doença justamente porque quarentena implica limitação do comércio. E para evitar esse confronto com parte dos comerciantes, os governos escondiam a doença e diziam que nada estava acontecendo. Em particular, isso contribuiu para que a doença se espalhasse com mais facilidade. Afinal, se você nega a existência de uma doença, então as pessoas não se previnem e, portanto, elas vão ser infectadas de maneira mais ampla. A imprensa, por sua vez, passou a criticar eventos religiosos para prevenir o cólera, acusando seus frequentadores de insuflarem o terror. É necessário destacar aqui que quando o cólera chegou, assim como a peste negra e a praga de Justiniano, as pessoas começaram a rezar e começaram a fazer cerimônias religiosas clamando pelo fim da doença. As imprensas locais passaram a atacar essas cerimônias, alegando que, justamente porque eles falavam tanto nessa doença, que a população estava ficando aterrorizada. Além disso, a teoria miasmática era aceita como uma das possíveis causas do cólera. A título de esclarecimento, teoria miasmática também foi observada na peste negra e na praga de Justiniano, e é aquela teoria que diz que uma doença se alastra pelo ar em virtude do mau cheiro, da putrefação de vegetais e de animais. Porém,
o médico Jon Snow observou o seguinte: em casas pequenas, nas quais as pessoas viviam aglomeradas, o cólera raramente passava de um membro da família para o outro. Logo, ele concluiu que a doença era contraída quando algo contaminado era ingerido. Então vamos nos deter um momentinho só para entender esse raciocínio. Uma teoria aceita era de que o cólera se esparramava pelo ar. Só que quando você observava a casa dos pobres, em geral feitas de um cômodo, no qual todo mundo morava amontoado, no momento em que aparecia um infectado, os demais não se contaminavam. Então, como isso era possível? Portanto, Jon Snow começou a desconfiar de que a coisa não estava passando pelo ar, porque afinal, se estivesse, as casas dos pobres aglomerados virariam focos dessa doença e focos chamativos dessa doença. Essa conclusão reforçava o que ele havia observado em uma mina de carvão quando ocorreu a segunda pandemia. Naquela época, Jon Snow era um médico aprendiz e se deslocou para uma mina de carvão. Na mina de carvão não tinha banheiro. E os trabalhadores desta mina, observada por ele, sofreram muito mais com a doença. Então ele passou a acreditar que a ingestão acidental de fezes seria responsável pela transmissão, tendo em vista o fato de que os mineiros comiam com as mãos. Então, novamente, vamos nos deter um minuto nesse argumento aqui. Jon Snow vai para uma mina de carvão durante a segunda pandemia de cólera. Nessa mina de carvão não tem banheiro, portanto, para fazer as necessidades fisiológicas, muitas vezes os trabalhadores acabavam não fazendo a higienização adequada e provavelmente infectavam o local no qual eles faziam suas necessidades. Então você tinha uma pessoa infectada, ia fazer a necessidade dele, ele não se limpava direito, aquilo ficava pela parede ou pelo local, e a outro trabalhador tocava naquele ambiente que já estava contaminado e ele acabava ficando com as mãos sujas. Quando ele ia se alimentar, ele acabava ingerindo o alimento que ele havia trago, mais coliformes fecais contaminados, e aí ele se contaminava. Jon Snow começou a acreditar nessa teoria, mas até então, como ele era um médico aprendiz na segunda pandemia, ele não colocou a teoria em prática. Ele só passou a testá-la em 1854, quando a doença, em particular, atingiu o Sorro, que é um bairro londrino bastante conhecido. Ele foi observar este bairro, cujo mapa está no fundo desta tela, e ele começou a mapear os doentes e percebeu que os óbitos ocorriam perto de uma bomba de água para consumo do bairro. Posteriormente, ele descobriu que esta bomba d'água era contaminada pela fossa de uma das casas, portanto aquela água estava suja. Só que ele observou também que um grande número de pessoas que moravam perto daquela mesma bomba sequer foram infectadas. E aí ele ficou com uma ligeira desconfiança. Afinal, se você tem água suja, pessoas que consomem esta água estão morrendo, mas gente que mora perto dessa mesma água suja não se infecta, há alguma coisa de diferente acontecendo por aqui. E aí ele observou que havia uma cervejaria perto de tal bomba e nenhum cervejeiro estivera na lista de doentes. Então Jon Snow foi até a cervejaria investigar o que estava acontecendo e descobriu que os funcionários daquele local, em particular, bebiam licor de malte. Inclusive, o dono daquela cervejaria registrou à época que nem imaginava que seus funcionários bebessem água. Portanto, foi aí que caiu a ficha em Jon Snow e ele percebeu o seguinte, que o grande problema daquele bairro não era porque a água estava suja, mas era porque as pessoas estavam bebendo aquela água e, portanto, aquela água deveria estar contaminada com alguma coisa, com algum bicho, com algum organismo. Mas perceba que até então isso era uma conclusão própria de Jon Snow. Ele não tinha conseguido provar isso de maneira científica. E ele tentou então buscar uma forma de provar isso. E ele conseguiu quando ele descobriu uma área no sul de Londres que recebia água de dois fornecedores distintos. Um trazia a água do rio Tâmisa contaminado com esgoto e o outro vinha de uma fonte pura.
Ele observou que aquelas pessoas que beberam a água contaminada com esgoto se infectavam muito mais do que aquelas que bebiam a água de uma fonte pura. E como eles moravam na mesma região e, portanto, eram vizinhos, eles compartilhavam os mesmos odores ambientais. E na hora que ele percebeu isso, ele demonstrou a teoria e disse: na realidade, a transmissão dessa doença não se dá pelo ar, mas sim pela ingestão de uma água contaminada. Esta, minha gente, é a origem da epidemiologia moderna como nós conhecemos hoje, e desde então o termo foco infeccioso passou a ser adotado. Quais foram as consequências sociais então dessas descobertas de John Snow? A partir dela é que começou-se a pensar em sistema de esgoto, porque até então as cidades não tinham tratamento de esgoto. O georreferenciamento se origina a partir das mesmas pesquisas, porque John Snow mapeou as pessoas e marcou num mapa. Ainda você tem um impulsionamento da teoria microbiana para tentar detectar o que poderia ter infectado aquela água, que bicho teria feito isso. E com isso descobriu-se que o cólera só atinge humanos, porque animais que tomavam aquela água contaminada não morriam. Basicamente, essas foram as consequências sociais dos estudos pioneiros de John Snow. Vieram mais 4 pandemias de cólera depois, e uma coisa que eu gostaria de perguntar a você, depois de ter visto isso tudo, é se você repara em alguma similaridade entre o que aconteceu nas 3 primeiras pandemias e o que está acontecendo agora, no momento em que estamos enfrentando a Covid-19. Escreve para mim nos comentários para que a gente possa continuar conversando. No Brasil, em particular, houve uma epidemia muito grave de cólera entre os anos 1991 e 2000. Nessa epidemia foram infectadas cerca de 150 mil pessoas e morreram por volta de 1.700, principalmente na região Nordeste. Contudo, desde os anos 2000, o cólera não é mais identificado em nosso país. Na realidade, os casos que aparecem são casos importados, isto é, pessoas que viajaram para outros países e ao retornar estavam infectadas. Bem, se ficou alguma dúvida, você já sabe o que fazer. Escreve nos comentários para que a gente possa continuar dialogando e assim eu posso esclarecer os pontos que possam ter ficado obscuros. Por hoje é só. Até a próxima!